E aí, pessoal? Já pararam para pensar no que rolou por aqui depois que os dinossauros deram tchau? A vida, meus amigos, dá sempre um jeitinho. Criaturas colossais, predadores sinistros e feras que você nunca viu antes tomaram conta do pedaço. No vídeo de hoje, vamos juntos, numa viagem no tempo, conhecer os monstros que botaram banca depois da queda dos dinos. Há uns 66 milhões de anos, um asteroide resolveu dar um oi nada amigável na Terra, causando uma baita bagunça que acabou com a raça dos dinossauros. Mas mesmo com essa zorra toda, a vida deu um jeito. Teve gente que era menorzinho, mais esperto ou simplesmente deu a sorte de escapar da extinção. E quem se deu bem nessa? Os mamíferos. E um dos caras mais impressionantes dessa nova fase foi o Paraceratherium. Imaginem só, um primo distante dos rinocerontes de hoje em dia, com mais de 5 metros de altura, 7 metros de comprimento e pesando umas 20 toneladas. Só que o clima começou a mudar, as florestas diminuíram, e a concorrência com outros herbívoros, tipo os ancestrais dos elefantes, acabou com a festa do gigante. Enquanto o Paraceratherium curtia a vida na maciota, pastando tranquilamente nas vastas planícies pré-históricas, outro grupo sinistro botava terror na área. Esses gigantes herbívoros, com seus pescoços longos e corpos massivos, pareciam invencíveis, mas havia uma ameaça que eles não podiam ignorar. Eram as aves do terror, criaturas que dominavam o cenário com sua presença ameaçadora e habilidades de caça impressionantes. Essas aves eram descendentes de um grupo de dinossauros que escaparam da extinção e, com a pista livre, viraram os chefões em várias partes do mundo. Após a queda dos dinossauros, esses pássaros evoluíram rapidamente, adaptando-se às novas condições e se tornando predadores formidáveis. As aves do terror, também conhecidas como Phorus racidae, eram tipo uns urubus bombados que evoluíram aqui na América do Sul, depois que os dinos foram para o espaço. Com suas penas escuras e olhos penetrantes, elas se camuflavam perfeitamente nas densas florestas e savanas. Com pernas longas e musculosas, elas eram tipo uns Usain Bolt da selva, e as asas, que já não serviam para muita coisa, davam uma força na corrida e na hora do bote. Essas aves podiam alcançar velocidades impressionantes, permitindo-lhes perseguir e capturar suas presas com facilidade. Mas o negócio mesmo era o bico. Era tipo um quebra-nozes gigante, capaz de transformar osso em farelo num piscar de olhos. Esse bico poderoso era sua principal arma, usado para esmagar ossos e carne, garantindo uma refeição nutritiva. Na Argentina, acharam o fóssil de um desses caras, o Quelenquen guillermois, que devia ser o Chuck Norris da época. Com quase 3 metros de altura, esse pássaro era um verdadeiro gigante, dominando seu território com força e destreza. Só que, como tudo na vida, a festa acaba. Mudanças climáticas, a formação do Istmo do Panamá e a chegada de novos concorrentes, tipo os ancestrais dos cachorros e gatos, acabaram com a farra das aves do terror. As mudanças no ambiente e a competição por recursos tornaram a sobrevivência dessas aves cada vez mais difícil, levando-as eventualmente à extinção. Assim, o reinado das aves do terror chegou ao fim, mas seu legado permanece, lembrando-nos da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Enquanto as aves do terror faziam a festa por aí, dominando os céus e as terras com suas garras afiadas e bicos poderosos, lá nos pântanos, um bicho ainda mais sinistro dava o ar da graça, a Titanoboa serrejonensis, a rainha das cobras. Essa serpente gigantesca era um verdadeiro pesadelo para qualquer criatura que cruzasse seu caminho. Depois que os dinos foram para o vinagre, deixando um vazio ecológico imenso, a Terra virou uma sauna. O clima quente e úmido dos trópicos criou o ambiente perfeito para o surgimento de novas espécies.
E foi nesse calor que a titanoboa cresceu, se desenvolvendo em um predador implacável. Cresceu até virar um monstro colossal. Imagine uma cobra tão grande que poderia engolir um humano inteiro sem esforço. Essa criatura era tipo um ônibus articulado, com seu corpo serpenteando pelos pântanos, com 13 metros de comprimento e mais de 1 tonelada. Os fósseis dela, encontrados lá nas minas de carvão de Cerrejón, na Colômbia, mostram que ela era o bicho, o terror dos pântanos. Esses fósseis nos dão uma ideia do quão impressionante e assustadora essa serpente era. Mostram que ela era o bicho, o terror dos pântanos. Imagina só, a dieta da moça era basicamente crocodilos, tartarugas gigantes e peixes. Que tal? Ela não tinha muitos concorrentes à altura, e sua força e tamanho a tornavam praticamente invencível. E peixes? Que tal? A titanoboa reinou absoluta por milhões de anos. A titanoboa reinou absoluta por milhões de anos. Um exemplo da força da natureza. Sua presença dominava os pântanos, e ela se tornou uma lenda entre as criaturas pré-históricas. Um exemplo da força da natureza. Mas, como tudo que é bom dura pouco, as mudanças climáticas. As mudanças climáticas e a chegada de novos predadores, como crocodilos gigantes e aves carnívoras. Acabaram com a majestade da titanoboa. A natureza, sempre em constante mudança, trouxe novos desafios que a rainha dos pântanos não conseguiu superar. Acabaram com a majestade da titanoboa. E assim, a era da titanoboa chegou ao fim, mas seu legado continua vivo nos fósseis e nas histórias que contamos sobre essa incrível criatura. Enquanto o Paraceratherium sacudia a terra, as aves do terror faziam chover, e a titanoboa reinava nos pântanos, nos oceanos, a história era outra. E o estrago era comandado pelo Megalodon. Imaginem um tubarão do tamanho de um prédio, com dentes maiores que a sua mão e uma mordida que faria inveja a um carro de corrida. Com base nos fósseis encontrados mundo afora, os cientistas acreditam que o Megalodon podia chegar a 20 metros de comprimento, 3 vezes maior que o maior tubarão branco já visto. E o cardápio era variado: baleias, golfinhos, focas, tartarugas e peixes grandes. Acredita-se que ele usava a mesma tática dos tubarões brancos de hoje em dia, atacando suas presas por baixo, num bote rápido e fatal. Mas, como nem tudo são flores, as mudanças climáticas, a falta de comida e a competição com outros predadores marinhos, como as primeiras baleias dentadas, acabaram com a festa do Megalodon. É fácil pensar nesses monstros como lendas, figuras de museu. Quando olhamos para os esqueletos gigantes e as representações artísticas, parece que estamos observando algo de um mundo completamente diferente. Um mundo que não tem mais conexão com o nosso. Mas a verdade é que eles deixaram sua marca no planeta. As pegadas e fósseis que encontramos são testemunhos silenciosos de sua existência e de como moldaram o ambiente ao seu redor. Os crocodilos, por exemplo, são verdadeiros fósseis vivos, descendentes diretos dos répteis gigantes que conviveram com os dinossauros. Eles sobreviveram a cataclismos que extinguiram seus parentes maiores e continuam a prosperar em nossos rios e pântanos. As tartarugas marinhas, com suas carapaças e suas viagens épicas pelos oceanos, também carregam a história dos seus ancestrais. Elas percorrem milhares de quilômetros, enfrentando desafios que seus antecessores também enfrentaram há milhões de anos. E quem se esquece das cobras? Esses répteis misteriosos e muitas vezes temidos têm uma linhagem que remonta a criaturas gigantescas que uma vez dominaram a Terra. Esses bichos esguios e sorrateiros, que tanto fascinam e assustam a gente, são descendentes diretos da titanoboa e de outras cobras gigantes que já habitaram a Terra. A titanoboa, por exemplo, era uma serpente colossal que podia atingir até 13 metros de comprimento.
Até os pássaros, com suas cores, tamanhos e cantos, carregam a herança dos dinossauros. Eles são os descendentes diretos dos terópodes, um grupo de dinossauros carnívoros que inclui o famoso Tiranossauro Rex. Então, na próxima vez que você vir um jacaré de bobeira na beira do rio, lembre-se de que está olhando para um sobrevivente de uma era passada, um animal que viu a ascensão e queda dos dinossauros. Uma tartaruga marinha deslizando nas ondas. Pense nas longas jornadas que ela e seus ancestrais fizeram através dos oceanos, enfrentando predadores e mudanças climáticas. Uma cobra dando o ar da graça na mata. Imagine as gigantescas serpentes que uma vez rastejaram por florestas antigas, caçando presas enormes. Ou um pássaro voando no céu. Lembre-se de que ele é um descendente direto dos dinossauros. Um elo vivo com um passado distante. Lembre-se, você está diante de um descendente dos monstros que herdaram a Terra depois dos dinossauros. Esses animais são verdadeiros sobreviventes, testemunhas vivas de uma história que continua a se desenrolar diante de nossos olhos. E assim termina nossa aventura pelo mundo colossal dos monstros que herdaram a Terra depois da extinção dos dinossauros. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E aí, qual desses monstros pré-históricos você achou mais sinistro? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima aventura!